Olá, bom dia, graça e paz. Aqui estamos na continuidade do projeto Mulheres Forjadas pela Palavra. Nós vamos fazer o nosso estudo hoje sobre uma mulher que tinha muita resiliência, Lia. Tem tradução que a chama de Leia. Lia, a esposa leal, esposa de Jacó, a primeira esposa de Jacó. Eu vou ler aqui sobre esse estudo. Espero que esse estudo venha acrescentar na sua vida e que venhamos aprender com essa mulher. Você alguma vez enfrentou uma situação em que foi vítima inocente das circunstâncias? Lia passou por isso. Porque ela, sendo a filha mais velha, ela teria que se casar primeiro. Porém, ela não era a preferida, ela não era a amada. Jacó amava Raquel, porém no dia do casamento, na noite de núpcias, foi Lia que foi para a tenda de Jacó. E nós vemos que no outro dia, quando Jacó viu, não era Raquel, era Lia. E ali, Lia ficou muito entristecida, porque ela sabia que não era amada. Mas nós vamos ver aqui no decorrer da história como foi a sua vida. Lia era a filha mais velha de Labão, um pastor de ovelhas, que vivia em Harã. Seu pai enganou Jacó. Assim é a lei do retorno. Assim como Jacó enganou Isaac, agora Jacó foi também enganado, porque a lei do retorno é inevitável. Jacó, o homem que amava sua irmã mais nova, Raquel, Labão entregou Lia como esposa no lugar daquela que Jacó esperava receber na noite de núpcias. Esse costume da cultura do país determinava que a irmã mais velha casar-se-ia primeiro. Ao analisar a vida de Lia, aprendemos como podemos fazer o que é correto, mesmo algo injusto sendo cometido conosco. Lia também nos mostra o exemplo de uma esposa leal, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Apesar de as coisas não serem favoráveis a ela, ela continuava sendo uma esposa leal. Estava posicionada como uma esposa. Jacó chega à casa de Labão. Jacó fugia de Deus, mas no caminho de sua casa para a terra de seu tio Labão, teve um sonho. Jacó deu o nome do lugar onde sonhou de Betel, que significa casa de Deus. O Eterno prometeu a Jacó que onde quer que fosse, ele seria protegido e retornaria em segurança à sua casa. Jacó prometeu servir ao Senhor e dar-lhe a 10ª parte de tudo o que Deus lhe concedesse. Depois de sair de Betel, finalmente Jacó chegou à casa de seu tio Labão. No caminho, ele encontrou sua prima Raquel, cuidando das ovelhas. Foi amor à primeira vista. Quando Raquel percebeu que Jacó era seu parente, ela correu à sua casa e contou a seu pai sobre a chegada do jovem. Ali, Jacó, ao ver Raquel, logo se apaixonou por ela. Após Jacó ter contado a Labão tudo o que lhe tinha acontecido, seu tio o recebeu calorosamente. Jacó quis trabalhar para seu tio e ambos concordaram que ele trabalharia durante 7 anos para receber Raquel como sua esposa. Diferenças entre Raquel e Lia. As diferenças entre as duas irmãs são relatadas em Gênesis 29, versículo 16 ao 18, que nos fala assim: Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha olhos baços. Olhos baços quer dizer olhos meigos. Ela tinha olhos meigos. Ela não era como muitos pensam, que era um olhar feio, não.
Ela tinha olhos meigos. Porém, Raquel era formosa de porte e de semblante, quer dizer, tinha um corpo bonito e também tinha um rosto bonito. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais nova, Raquel. Jacó trabalha para casar-se com Raquel. Nós vemos aqui a lei da semeadura. Nós vamos, aqui no decorrer dessa leitura, vamos ver. Jacó não somente sentiu-se atraído por Raquel, mas também sentiu profundo amor por ela, conforme lemos em Gênesis 29, versículo 20, que fala assim: assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Ao final dos 7 anos, Jacó lembrou seu tio da promessa que ele lhe havia feito. O casamento foi preparado e, como era costume, a noiva foi levada à tenda do noivo, em um quarto completamente escuro e silencioso, aos aposentos do noivo. Jacó não percebeu até a manhã seguinte que ele tinha sido enganado por Labão, que lhe deu Lia no lugar de Raquel. Com certeza, tudo escuro, ele já devia estar um pouco bêbado por conta do vinho, e ele não percebeu, afoito, não percebeu a diferença. Labão desculpou-se dizendo que não poderia entregar sua filha mais nova em casamento antes da sua mais velha ter se casado. Isso era verdade de acordo com o costume local. Era um costume da época, que a filha mais velha tinha que se casar primeiro. Porém, não fazia parte do acordo estabelecido previamente por esses 2 homens. Imagina a situação de Lia. Ter se casado e sabendo que o marido amava era a irmã mais nova. Uma situação muito complicada. E ela não teve a opção de falar: não, pai, eu não quero me casar. Case a Raquel. Ela não teve essa opção. E aqui nos fala: Lia estava casada com um homem que amava a sua irmã. A Bíblia relata que após Jacó ter convivido 1 semana com Lia, recebeu também Raquel, mas somente após prometer trabalhar por mais 7 anos para seu tio Labão. Aí o que aconteceu? Ele ficou 1 semana com Lia e depois de 1 semana ele teve também Raquel como esposa e trabalhou por mais 7 anos. Uma situação perversa. Não posso imaginar uma situação pior do que essa. A Bíblia não traz detalhes sobre todos os problemas daquele lar, mas descreve um deles em Gênesis 29, versículo 30 e 31, que eu vou ler aqui. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Deus abençoou Lia com filhos. Raquel teve que ouvir o choro dos filhos de sua irmã, enquanto ela não tinha nenhum. Como Lia não era tão amada quanto Raquel, talvez tenha passado mais tempo buscando a presença do Senhor para fortalecer-se. A Bíblia declara que Lia sentiu o cuidado de Deus no nascimento de cada um de seus filhos. Porque Deus, ele sempre conforta as pessoas que são desprezadas, as pessoas que são traídas, as pessoas que são menosprezadas. Ele sempre vai estar ali para confortar, para ajudar, para sustentar. E assim Deus fez na vida de Lia. E nós vemos aqui. A Bíblia declara que Lia sentiu o cuidado de Deus no nascimento de cada um de seus filhos. Raquel teve o amor de Jacó. Mas uma coisa é evidente, na vida de Lia, apesar das circunstâncias, ela foi uma esposa verdadeiramente fiel.
Ela tinha resiliência. Lia não voltou suas costas a Jacó e nem desistiu de tentar ganhar o seu amor. A atitude de adoração de Lia perante o Senhor se revela nos nomes que ela deu aos seus filhos, como está escrito em Gênesis 29, 32 ao 35. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben. Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Ela orava, ela tinha comunhão com Deus, ela era uma mulher de oração. Aqui no segundo versículo, no 33, concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse, soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse, agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse, esta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Nós vemos aqui que ela gerou 4 filhos, depois ela gerou mais, mas aqui, no entanto, foram 4. Depois ela parou, depois ela deu continuidade. Vamos ler depois. Porém, quando ela tinha esses filhos, com certeza Jacó dava atenção, dava carinho. Mas o que ele sentia por Raquel era algo mais especial. Mas isso não desmerecendo Lia, porque ela foi uma mulher resiliente. Ela foi uma esposa leal. Mais adiante, em Gênesis capítulo 30, vemos que Raquel estava com tanto ciúme dos filhos de Lia que entregou Jacó a sua criada Bila para que pudesse ter filhos. Bila deu à luz a mais 2 filhos. Então Lia também deu sua criada Zilpa a Jacó, e ela teve mais 2 filhos. Depois Lia deu à luz a mais 2 filhos e uma filha, a qual colocou o nome de Diná, que é a primeira filha cujo nome é mencionado na Bíblia, no momento do nascimento. Por fim, Raquel teve seu primeiro filho, dando-lhe o nome de José. Ao dar à luz ao seu segundo filho, chamado Benjamim, ela morreu. Sua morte foi o primeiro registro na Bíblia como sequência de um parto. Lia é abençoada por Deus. O que aconteceu com Lia? A Bíblia não nos dá muitos detalhes, mas sabemos que ela gerou e criou 6 filhos, que foram os fundadores da metade das 12 tribos de Israel, depois da morte de Raquel. Depois da morte de Raquel, Lia finalmente teve lugar de única esposa de Jacó. O Senhor abençoou Lia continuamente. Do seu filho Judá veio a linha messiânica do rei Davi, da qual nasceu Jesus. Outro filho de Lia deu origem à tribo sacerdotal, que é Levi, que foi Levi, que são os levitas, da qual Moisés e Arão eram descendentes. Coisa linda. Pensamentos finais. Quando penso em Lia, creio que ela foi um grande exemplo de mulher que mostrou fidelidade a Deus quando morava na casa de seu pai e depois de casada. Nós não sabemos nenhuma queixa ou amargura a respeito de seu aspecto físico ou pela situação de seu casamento, exceto quando ela entregou a Jacó sua criada. Lia parece haver feito sempre o que era correto e Deus a abençoou. Este é um bom momento para examinarmos nossas vidas. Aceitemos o desafio de Lia para nos contentarmos com nossas circunstâncias, não importa quais sejam.
Lia, ela era uma mulher que ela tinha contentamento, ela tinha gratidão, ela tinha resiliência, ela era submissa, ela tinha sabedoria, ela tinha espiritualidade, coisas que nós não vemos em Raquel. Por que não vemos em Raquel? Porque quando eles saem da casa de Labão, o que Raquel faz? Raquel pega os deuses do seu pai, os ídolos. E depois Labão descobre e vai atrás de Jacó. E isso traz um grande estresse, né? Para Labão, para Jacó, porque ali ele ameaça. E o que acontece? Raquel esconde esses postes ídolos debaixo de uma sela de camelo e senta em cima. E fala que está naqueles dias e por isso não pode se levantar, que está sentindo muita dor. E por que ela levou esses postes ídolos? Será que era como segurança? Será que ela confiava nesses postes ídolos? Porém, nós vemos que Lia, ela era uma mulher espiritual. Ela tinha espiritualidade. Ela era uma mulher que tinha resiliência. Tanto que ela viveu depois, foi a única esposa de Jacó. Acredito que Jacó aprendeu a amar a Lia e aprendeu a ver as características boas que Lia tinha. Nós vemos que ela foi que apoiou a ele, deu apoio até seus últimos dias de vida. Nós aprendemos com Lia que ela tinha contentamento. Ela não ficava se queixando, não ficava brigando, porém ela suportava. Então nós aprendemos com essa mulher que ela nos ensina a termos resiliência, a suportarmos as nossas adversidades. Lia nos ensina a termos contentamento e sermos grata. Cada filho que ela tinha, ela apresentava e escolhia um nome que honrasse a Deus. Então aqui nós encerramos esse estudo. Que venhamos ter resiliência para enfrentarmos as adversidades que surgirem na nossa vida. Não venhamos desistir, mas venhamos ter resiliência. Venhamos saber suportar as adversidades, as dificuldades e venhamos ter contentamento com aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Aqui nós encerramos esse estudo. Se você gostou desse estudo, compartilhe esse estudo e que possamos aprender com essa mulher a ser uma mulher temente, a ter espiritualidade com Deus e a ter resiliência. E dê o seu like, curta, se inscreva nesse canal. É um canal novo, onde aqui estou para compartilhar a palavra de Deus e a cada dia nos aproximarmos mais do Pai Celestial. Que essa palavra possa ter falado com você e aprenda a ser resiliente. Seja a sua melhor versão. Não desista. Seja a sua melhor versão.